Quando acontecerá o arrebatamento da igreja? No campo da escatologia, um tópico constantemente debatido é a doutrina do arrebatamento da igreja. Desde que o apóstolo Paulo escreveu a sua primeira carta aos Tessalonicenses, muitos questionamentos têm surgido e têm sido levantados a respeito dessa doutrina. Perguntas como quando acontecerá, quais sinais o precederá e quem realmente será arrebatado são muito comuns nas igrejas do Brasil todas as vezes que esse assunto é abordado. E neste vídeo nós vamos responder uma das maiores perguntas que são feitas quando o assunto é a escatologia. E a pergunta é: quando acontecerá o arrebatamento? E antes de falar sobre o assunto, quero apenas fazer uma menção. Esses vídeos são baseados nos artigos que foram escritos pelo Samuel Silveira, que estão lá no nosso site. Então entre lá, firmefundamento.com.br e procure por arrebatamento. Lá você vai ter todos os artigos que foram escritos por ele até agora. Mas vamos lá então para o vídeo. Há pelo menos 3 pontos de vista sobre o momento em que o arrebatamento acontecerá. Os nomes dados a cada uma dessas 3 visões são pré-tribulacionismo, mesotribulacionismo e pós-tribulacionismo. Todas elas recebem o nome tribulacionismo porque indicam que a doutrina do arrebatamento está intimamente relacionada à grande tribulação. Agora, os prefixos pré, meso e pós dizem respeito ao momento, ou seja, antes da grande tribulação, pré-tribulacionismo, no meio da grande tribulação, o mesotribulacionismo, ou se após o fim da grande tribulação, chamado também de pós-tribulacionismo. E o ensino pré-tribulacionista é muito recente na história da igreja e remonta aos dias de John Nelson Darby, o pai do dispensacionalismo, quando passou a ser um teólogo extremamente ativo na Inglaterra por volta de 1827. Foi Darby quem propôs pela primeira vez a ideia de um arrebatamento pré-tribulacional, dizendo que a igreja seria removida do mundo antes do início da grande tribulação, que teria relação tão somente com a nação de Israel. Essas conclusões de Darby estavam fundamentadas em pelo menos 2 premissas. A primeira premissa é a de que a nação de Israel e a igreja são 2 entidades distintas nos planos de Deus para a humanidade. Israel, então, portanto, é um povo terreno de Deus, enquanto a igreja é um povo celestial. E a segunda premissa de Darby é a literalidade das profecias. Isso significa que tudo aquilo que está escrito para o futuro escatológico de Israel deverá se cumprir literalmente, assim como cada profecia a respeito da primeira vinda de Cristo se cumpriu cabal e literalmente. A consequência lógica dessas 2 premissas de Darby foi a doutrina do arrebatamento da igreja antes da grande tribulação, o pré-tribulacionismo, já que para ele a grande tribulação seria uma profecia para a nação de Israel. E é claro que há muitos outros argumentos usados tanto por Darby quanto por todos os dispensacionalistas que o seguiram, mas aqui nós queremos fazer apenas um breve panorama sobre cada uma dessas 3 visões. O mesotribulacionismo é uma perspectiva escatológica que pode ser considerada uma variante do pré-tribulacionismo, uma vez que foi adotada por muitos dispensacionalistas que inicialmente eram predominantemente pré-tribulacionistas. A ideia do arrebatamento no meio da grande tribulação, segundo essa visão, está embasada no fato de que os 3 primeiros anos e meio da grande tribulação, que durará 7 anos, será um período de paz, enquanto os outros 3 anos e meio, a segunda metade, será um período de intensa perseguição e guerra contra o povo de Deus. E como a igreja não está destinada à ira, segundo o argumento deles, a igreja não passará por esse momento da grande tribulação, e sim somente pelos 3 anos e meio de paz. Sendo assim, o povo celestial de Deus, que não foi destinado à ira, será arrebatado, será removido desse mundo, mas o povo terreno, Israel, passará por este período profetizado em Daniel capítulo 9. E talvez haja 2 motivos principais que fizeram com que alguns dispensacionalistas deixassem o pré-tribulacionismo e migrassem
para essa posição mesotribulacionista? O primeiro motivo é que o pré-tribulacionismo recebeu intensas críticas e rejeição da teologia reformada em seu surgimento, sendo caracterizado como uma heresia. E o segundo motivo é que o mesotribulacionismo pareceu, segundo os seus defensores, uma solução que melhor harmonizava os textos bíblicos sobre o livramento e proteção que a igreja terá nos últimos dias, com a ideia de que a linguagem profética fala de santos passando pela grande tribulação. E a conclusão lógica e inevitável, segundo os mesotribulacionistas, é a ausência da igreja apenas no período final da grande tribulação, caracterizada justamente por uma grande aflição que jamais houve ou haverá outra igual no mundo. Já o pós-tribulacionismo defende a ideia de que o momento da segunda vinda de Cristo e o arrebatamento da igreja serão eventos concomitantes, ou seja, que eles ocorrerão ao mesmo tempo. Essa visão é considerada a visão histórica da igreja por mais de 1800 anos, embora haja divergências quanto a isso. Recentemente, os pré-tribulacionistas têm encontrado algumas evidências de que alguns cristãos defenderam em algum momento a ideia de um arrebatamento que deveria acontecer antes da revelação do anticristo e do início da grande tribulação. Uma dessas evidências que têm sido colocadas e foram encontradas pelos pré-tribulacionistas seria a carta de Pseudo-Efraim. Ainda assim, mesmo que Pseudo-Efraim estivesse ensinando um arrebatamento pré-tribulacional, ou seja, antes da tribulação, em um tempo muito anterior ao de John Nelson Darby, o argumento dos pós-tribulacionistas permanece ainda de pé. Basicamente, todos os documentos históricos da igreja, com exceção a essas ressalvas, ensinaram a ideia de um arrebatamento no final da grande tribulação. Em outras palavras, os pós-tribulacionistas argumentam com certa razão que todos os grandes teólogos do cristianismo, desde a patrística até os reformadores, ensinaram uma única perspectiva acerca do arrebatamento da igreja, em que as poucas ressalvas que existem, dizem eles, ou são duvidosas ou provindas de seitas e grupos heréticos. Por outro lado, nós devemos entender que não é o tempo de uma doutrina que valida como verdadeira, mas sim o fato dela estar em conformidade com a palavra de Deus, que é para nós o único padrão de fé e prática. E nós temos aí dentro do pós-tribulacionismo o que nós poderíamos dizer uma quarta posição, que é também uma visão que tem sido desenvolvida recentemente, chamada de pré-ira, que nós faremos um vídeo especial falando a respeito desse tópico. Então nós temos essas três posições básicas, como nós já havíamos dito no nosso vídeo anterior, que são três visões muito importantes para nós sobre essa visão escatológica do arrebatamento. E o debate em torno da doutrina do arrebatamento da igreja sempre será acalorado e só terá fim de fato no dia do arrebatamento. Essa diversidade de perspectivas reflete a complexidade do tema e a interpretação diversa no campo da escatologia, o que continuará gerando de fato muitas divergências entre estudiosos e fiéis em relação ao momento em que o arrebatamento deverá acontecer. O que deve de fato ficar agora em nosso coração é saber que um dia nós nos encontraremos com o nosso Senhor. Independente se você crê que seja um arrebatamento antes da grande tribulação, durante a grande tribulação, depois da tribulação, nós podemos ter uma certeza. Existe para nós uma garantia de que Cristo Jesus voltará para nos buscar. E você, qual é a sua visão, qual a sua posição sobre o arrebatamento da igreja? Você acredita que a igreja será arrebatada ou antes, durante ou depois da tribulação? Deixe aí nos comentários. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever e também de compartilhar para que outras pessoas também conheçam mais a respeito da doutrina do arrebatamento da igreja. E se você não assistiu o nosso primeiro vídeo, que é onde nós falamos sobre o que é o arrebatamento, o significado da palavra arrebatamento, eu vou deixar aqui no card e também na descrição do vídeo. E nós vamos ficando por aqui, nós nos vemos no nosso próximo vídeo.